Olá, pessoal. Que bom que vieram. Eu sou Lorex e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Mário Raul de Moraes Andrade foi um grande escritor brasileiro. Nasceu na Rua da Aurora, em São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893. Filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa, concluiu o ginásio e entrou para a Escola de Comércio Alves Penteado. Publicou Paulicéia Desvairada, o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. Além de poeta, foi romancista, contista, crítico literário, professor e pesquisador de manifestações musicais e excelente folclorista. Mário se interessava por tudo aquilo que dissesse respeito ao seu país e teve papel importante na implantação do modernismo no Brasil, se tornando a figura mais importante da geração de 22. Seu romance Macunaíma foi sua criação máxima. Em 1917, após a morte de seu pai, passou a dar aulas particulares de piano. Frequentador das rodas literárias, conheceu Anita Malfatti e Oswald de Andrade, tornando-se amigos inseparáveis. Ainda nesse ano, com o pseudônimo de Mário Sobral, publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, no qual critica a matança produzida na Primeira Guerra Mundial e defende a paz. Contexto histórico. Os movimentos feministas de cunho militar e a cor Luna Presto, de ideologia comunista, marcaram o início da década de 1920 e abalaram a República Velha. Contudo, esse período da história brasileira oficialmente só chegou ao fim depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, que afetou a economia do Brasil, dependente da exportação de café. Em 1930, Getúlio Vargas, de 1982 a 1954, subiu ao poder após um golpe de Estado. Iniciou a Era Vargas. Desse modo, em 1937, o presidente instituiu o Estado Novo, um regime ditatorial que durou até 1945 e empreendeu fortes perseguições políticas contra comunistas e artistas brasileiros. Macunaíma é uma tentativa de construção do retrato do povo brasileiro. Essa tentativa não era nova. O autor romântico José de Alencar, por exemplo, teve a mesma intenção ao criar no romance O Guarani o personagem Peri, índio de aspirações nobres, que se assemelhava em relação à sua conduta ética a um cavaleiro medieval. Não é exagero dizer, se compararmos Peri a Macunaíma, que esse é o oposto daquele. Enquanto o primeiro é valente, extremamente perseverante e encontra suas motivações nos valores da ética e da moral, Macunaíma, além de indolente, conduz a maioria de seus atos movido pelos prazeres terrenos e mundanos. É o herói sem nenhum caráter. Assim, Macunaíma é uma obra que busca sintetizar o caráter brasileiro, segundo as convicções da primeira fase modernista. Uma leitura possível é a de que o povo brasileiro não tem um caráter definido, e o Brasil é um país grande como o corpo de Macunaíma, mas imaturo, característica que é simbolizada pela cabeça pequena do herói.
Macunaíma é uma obra inserida nas propostas da Semana de Arte Moderna de 1922. Mário de Andrade, assim como os outros modernistas, busca resgatar a imagem do Brasil, sendo, portanto, uma obra com caráter nacionalista. Porém, esse nacionalismo não é dado da mesma forma que o nacionalismo dos escritores do romantismo, que usavam a figura idealizada do índio. Em Macunaíma, o nacionalismo tem um caráter crítico e a figura do índio aparece causando uma reflexão sobre o que é ser brasileiro. Mário de Andrade queria fazer uma crítica à cultura europeia e, ao mesmo tempo, exaltar a cultura indígena, que para ele era a essência do Brasil. Em constante mutação, o personagem de Mário de Andrade é um anti-herói sem nenhum caráter. Não tem uma etnia definida. Ele é branco, negro e índio. É extremamente preguiçoso, fora da lei, se contrapõe a uma sociedade moderna, organizada em um sistema racional e tecnológico. Assim, ele faz de Macunaíma uma obra rapsódia, uma colagem das lendas, mitos, tradições, religiões, falares, hábitos, comidas, lugares, fauna e flora do Brasil. A grande genialidade da obra foi conseguir unir esses muitos elementos em uma narrativa coesa.